Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Aplauda ao Senhor, igreja. A paz, irmãos. Abra sua Bíblia no Salmo 84. Amém. Nós vamos ler do versículo 1. Não, do versículo 5 ao versículo 7. São apenas 3 versículos e eu quero que você preste bastante atenção, porque toda essa palavra de hoje está nesse texto. Você que está em casa também, abra sua Bíblia no Salmo 84, versículos 5, 6 e 7. O tema da ministração de hoje é: transforme a sua realidade. Amém? Vamos ler então. Eu vou ler na nova versão transformadora, tá? Não é nova versão internacional, não é a corrigida, não é atualizada e não é na linguagem de hoje. A versão que eu vou ler é nova versão transformadora. É uma boa, excelente versão, tá? Você vai ver na hora que eu estiver lendo, tá bom? Mas não vai interferir na sua leitura, tá bom? Diz assim: como são felizes os que de ti recebem força, os que decidem percorrer os teus caminhos, quando passam pelo vale do choro. Talvez na sua versão esteja escrito pelo vale de Baca, ok? Então é a mesma coisa. Quando passarem pelo vale do choro, ele se transformará num lugar de fontes revigorantes. As primeiras chuvas o cobrirão de bênçãos, e eles continuarão a se fortalecer, e cada um deles se apresentará diante de Deus em Sião. Amém? Queridos, temos uma expressão aqui, nesse texto que foi lido, e há uma indicação de um lugar chamado Vale de Baca, ou Vale de Choro. Então, nos tempos do Velho Testamento, os israelitas piedosos, eles tinham que fazer peregrinações para chegar em Jerusalém, para adorar a Deus nas várias celebrações que o povo de Deus tinha para cumprir durante o ano. E, queridos, eles ficavam muito felizes quando eles iam se dirigindo para a casa de Deus. É uma das razões porque o versículo 1 desse mesmo texto, se você olhar na sua Bíblia, você vai ver que no versículo 1 desse Salmo 84 diz: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Eles ficavam tão felizes que eles tinham que fazer aquela jornada, aquela peregrinação para poder chegar na casa de Deus, não é? Porém, queridos, esse caminho, durante essa trajetória, eles tinham que passar por um vale chamado Vale de Baca, e era um lugar muito difícil, era uma passagem obrigatória. Para chegar onde eles queriam chegar, eles tinham que passar por esse vale. E era um lugar muito difícil, era um trecho, querido, que muito seco, às vezes árido, porém tinha algo interessante. Toda a vegetação daquele lugar, algumas das vegetações daquele lugar, costumava destilar como se fosse uma água, como se fosse o resultado de um sereno da madrugada. E aquilo trazia frescor, aquilo acabava por revigorar a força dos peregrinos, daquelas pessoas que estavam em... Uso outro? Fico com 2? Amém? Aleluia. Aleluia. Som, ajuda aí, Gil. Vamos lá, então. Vocês aqui vão ter um privilégio até melhor do que quem está em casa, né? Vamos ver qual pode funcionar. Nenhum vai funcionar? Posso seguir? Muito bem. Bom, agora está ótimo. Obrigada, Gil. Muito bem.
Então vamos seguir aqui. Esse trecho de caminhada nesse vale era muito difícil. Porém, havia também ali uma vegetação que costumava liberar uma água, eu vou chamar de água, tá? Como se fosse um sereno da madrugada, e aquilo trazia frescor, aquilo ajudava a revigorar as forças de todos aqueles peregrinos. O mais interessante, querido, é que esse lugar era chamado de Vale de Baca, ou Vale das Lamentações, ou Vale de Lágrimas, ou Vale Árido, ou Vale de Choro, como eu li na minha versão. E era algo obrigatório para chegar no lugar onde eles queriam chegar para adorar a Deus, eles tinham que passar por ali. Quantas vezes em nossas vidas nós temos alguns lugares obrigatórios para passar, não é isso? Quantas vezes, queridos, na trajetória da nossa vida, nós temos vales de Baca para passar. Temos vales que são vales áridos, vales secos, vales onde nós vemos a falta de paz tão presente, vales onde nós vemos resistência às nossas conquistas, às nossas realizações, vale de dor, vale de tristeza, vale de abandono, vale de solidão, vale da falta de esperança. Quem aqui nesse lugar, ou você que está em casa, não já passou por um vale de choro na sua vida? Todos nós passamos. Todos nós passamos. E o mais interessante é que é passagem obrigatória. Em algum momento da nossa vida, nós vamos experimentar um vale de Baca, que é o vale da lamentação, que é o vale do choro, é o vale da tristeza. Muitas das vezes é o vale da desilusão, é o vale da quase desistência. Todos nós, em algum momento, vamos experimentar em nossa trajetória, em nossa caminhada com Deus, um vale assim. Mas sabe, irmãos, havia algo interessante na aridez desse vale. É que apesar de toda a aridez, querido, havia sempre um lugar de refúgio para aqueles peregrinos. Sabe que apesar de a sua vida às vezes experimentar alguns vales, ainda lá existe um lugar, uma ambiência onde o Senhor se faz presente. Amém? Deus é maravilhoso, querido. O vale de Baca, querido, era árido, mas ele podia se tornar uma fonte. Então deixa eu falar uma coisa para você. Algumas situações na sua vida não têm sido fáceis. Algumas situações não serão fáceis, mas Deus pode transformar qualquer ambiência ou ambiente árido em fontes de água. Você crê? Porque o Senhor pode fazer isso, querido. Sabe, o desafio dessa mensagem, da mensagem de hoje é que você creia que Deus pode transformar qualquer realidade difícil que você está vivendo. Você está vivendo numa realidade difícil? Você está vivendo numa realidade que você gostaria que houvesse mudança? O recado de Deus para você hoje é: Deus pode transformar isso. Deus tem poder para transformar isso. Sabe, irmãos, em João 16:33, Jesus dá uma declaração onde ele diz: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Querido, Deus quer mudar a página da história da sua vida. Ele quer escrever outra coisa. Amém? Amém. Não fique relendo a história que passou. Deus quer escrever algo novo.
Ele tem ambiência nova, ambiente novo. Ele tem um sopro novo. Ele tem uma história nova. Ele tem um vento novo para soprar sobre você. Aleluia! Glória a Deus! Queridos, mas para que isso aconteça, para que a realidade na qual você está vivendo, muitas das vezes, irmãos, é assim. A realidade que nós estamos vivendo, na sua totalidade, não está ruim. Está até sendo bom para nós. Mas nós precisamos que outras coisas se modifiquem. Que outras coisas encontrem o seu devido lugar. Não é assim? Às vezes nós falamos, Deus, comigo está tudo bem. Eu já dei o rumo na minha vida. O Senhor está me ajudando, está me dirigindo. Mas eu ainda preciso que essa coisa, aquela coisa se encaixe para que essa felicidade, esse bem-estar, essa paz, esse prazer em viver o melhor do Senhor, finalmente seja uma realidade na minha vida. E o Senhor, nessa noite, Ele quer que você tenha algumas atitudes que serão suficientes para gerar mudanças na realidade na qual você está vivendo. Você quer? Amém? A primeira coisa que você precisa entender, e isso precisa gerar uma atitude na sua vida. Você precisa compreender que o Vale de Baca, ou o Vale de Choro, é um lugar de impossibilidades humanas. Todo vale é lugar de impossibilidades. É, pastora? Sim. Porque se não fosse, a gente já teria saído há muito tempo. Não é assim? Pastora, mas eu já saí algumas vezes. Eu sei, mas porque a boa mão do Senhor estava lá te ajudando. Querido, Vale de Baca é lugar das impossibilidades humanas. É aquele lugar onde, por mais que nós nos esforcemos, por mais que nós desejemos, por mais que nós façamos planos e sonhamos, nós ainda não conseguimos ver resultados de acordo com o desejo do nosso coração. Entenda que o Vale de Baca, ou o Vale do Choro, é um lugar das impossibilidades humanas. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Para que ele se transforme, para que você transforme essa realidade, você não pode ignorá-lo. Irmãos, o desafio não é você viver no mundo de Alice. Não. A Bíblia não nos prega boas novas do mundo de Alice, de um mundo mágico, de forma alguma. Deus nos dá instruções e espera que nós venhamos a corresponder com atitudes. E a parte dele é fazer o sobrenatural, quando a gente age com fé, para que qualquer situação que está trazendo dor, transtorno, sofrimento, ou que está nos limitando, seja transformado, modificado em nome do Senhor Jesus. Amém? Querido, o Vale de Baca é um vale de impossibilidades humanas, onde nós passamos por ele, mas pouco podemos fazer. Por quê, pastora? Porque é um lugar, é um ambiente muito indesejável. Irmãos, quem é que gosta de passar pelo vale do abandono? Pelo vale da dor, pelo vale do sofrimento, pelo vale da perda, pelo vale da traição, pelo vale da frustração, da decepção? Nenhum de nós. É um vale indesejável, nenhum de nós desejamos viver essas experiências. Fale a verdade, nenhum de nós queremos, nem desejamos viver essas experiências. O Vale de Baca, querido, ele é indesejável porque ele é árido. É aquele momento da tua vida em que tem pouca alegria. Você já viveu isso? Aquela fase que você diz assim, Senhor, quando é que eu vou rir de novo?
Deus, quando é que novamente eu vou ter alegria no meu coração? Você já teve essa experiência? Quem já teve é muito doloroso. Sabe, o Vale de Baca é muito indesejável porque ele é árido. Não tem alegria nele. Não há poços de água para cavar. Ele é muito pedregoso, é muito difícil caminhar, porque as pedras acabam machucando os nossos pés e algumas vezes até nos fazem tropeçar e cair. O Vale de Baca, ele é difícil, irmãos, não só porque afeta os nossos sentimentos, mas porque ele afeta diretamente a nossa caminhada. E é difícil trabalhar, irmãos, levantar para ir trabalhar quando você está passando pelo Vale de Baca, pelo Vale do Choro. Não é difícil? Não é fácil, não. É difícil você levantar e caminhar até para chegar na casa de Deus, porque o coração está partido, a mente está perturbada com tanto problema, o coração está sem esperança, então é tudo muito difícil. Nós precisamos, queridos, entender que o Vale de Baca, ele é um lugar indesejável porque ele é escuro, porque a angústia e a tristeza toma conta das nossas vidas muitas das vezes. Não é porque você é um cristão que você tem fé, não é porque você é um cristão fiel a Deus que você não vai ter os dias de escuridão na sua vida. Quem teve esses dias sabe do que eu estou falando. Não é fácil. O Vale de Baca é o ambiente onde as impossibilidades humanas são uma realidade. Ele é infestado por espíritos malignos que de todas as maneiras tentam nos atingir. Se há um momento na história da nossa vida onde Satanás vai mirar os seus dardos inflamados e as suas setas malignas, serão naqueles momentos em que estamos passando por vale, não é verdade? Onde ele vai fazer com que você amaldiçoe o seu Deus, onde ele quer fazer com que você pare de congregar, com que você pare de ler a palavra, pare de ouvir ou participar ou assistir os cultos, pare de ter comunhão com Deus e obedecer a voz de Deus. Satanás não tem pena de nós, irmãos. Ele não tem pena de você quando os problemas estão assolando a sua vida. Ele não tem pena e ele não dá trégua. Aí sim que ele vai enviar todo o inferno contra a gente. Sabe aquela fase da nossa vida em que você diz assim: meu Deus, com 7 bilhões, bilhões de pessoas no planeta, parece que o inferno todo colocou assim um alvo e está mirando com 7 bilhões. O inferno inteiro escolheu só você. Tem dia que não é isso que você sente. Por isso é um lugar indesejável, é um lugar difícil. Sabe, irmãos, mas nós temos promessa de Deus. Aqui no Salmo 84, no versículo 5, diz: felizes são aqueles que recebem força de ti, passando pelo vale do choro. Os demônios podem se levantar, pessoas podem não compreender. Pode ser que você não encontre apoio nem daqui, nem dali, passando pelos vales mais diversos. Mas feliz é aquele que no meio de tudo isso consegue encontrar forças no Senhor. Amém? Querido, o Vale de Baca, ele é um ambiente, ele é um caminho,
Mas para algumas pessoas ele se transforma num destino. Esse vale de Baca, aqui para o povo de Deus, era um lugar de passagem. Somente um lugar de passagem. Era um lugar obrigatório. Eles não tinham por onde cortar caminho em outro lugar. Porém, é um caminho e não um destino. Mas algumas pessoas, elas têm parado nos vales da vida delas e têm feito daquilo um destino. Para algumas pessoas, os vales difíceis da vida tornaram-se o destino delas. Deixou de ser um lugar de passagem para ser um lugar de habitação. Sabe que em Provérbios 4:19 há um texto que diz que o caminho do ímpio é como a escuridão, não sabem em que tropeçam. Uma pessoa que está constantemente tropeçando e está andando na escuridão, irmãos, ela vai chegar em algum lugar. Andar na luz, você já vai encontrar dificuldade. Agora imagina alguém que está andando por um caminho difícil, cheio de pedras e ainda na escuridão. Algumas pessoas, elas, ao invés de passarem pelo vale do choro, pelos diversos vales difíceis da vida, elas fazem do vale lugar de morada. Elas fazem do vale destinos. Tem alguns vales aí que as pessoas estão morando neles. O vale da depressão, o vale do desprezo, o vale do infortúnio, o vale do fracasso econômico, o vale profissional, o vale do fracasso afetivo, o vale moral, o vale espiritual. Não conseguem sair. Estão sempre patinando no mesmo lugar. Agora, irmãos, e você também que está em casa, quando é que a vida de uma pessoa se transforma num eterno vale de lágrimas? Você conhece pessoas assim? Você já teve a experiência de encontrar pessoas depois de 1 ano, 2 anos, 5 anos, e a pessoa continua no mesmo vale, ou pior? Querido, quando é que a vida de alguém se transforma num eterno vale de lágrimas? É quando abre mão da presença de Deus em sua vida. Sabe como faz isso? Acha que vai conseguir resolver. Acha que sozinho ou sozinha vai dar conta. Não precisa de ajuda. Afinal de contas, eu tenho experiência no sofrimento. Vai deixando Deus fora da sua vida. Vai abrindo mão do Senhor. Queridos, quem abre mão da presença de Deus em suas vidas, passando por vales difíceis, vai ficar prostrado. Irmãos, todos nós aqui, eu vou falar sem erro de errar, todos nós temos experiência que já passamos por vales em nossas vidas, que enquanto nós achávamos que podíamos dar conta, nós não saímos dali, só saímos quando pedimos ajuda de Deus. Quem de nós não tem essa experiência? Quem de nós não tem essa experiência? Sabe, queridos, quando a pessoa começa a considerar que toda provisão, que toda força vem dela mesma, ela não sai desses vales. Ela não sai. Você já cansou de ajudar e aconselhar pessoas que continuam nos mesmos vales? Pastora, eu já aconselhei, eu já jejuei, já orei por essa pessoa, já levei na igreja, mas não sai daquela situação. É porque a pessoa,
ela considera que a provisão virá dela mesma, que a força virá dela, enquanto não reconhecer que precisa da intervenção de Deus, vai continuar do mesmo jeito. São pessoas que passam pelos vales da vida, irmãos, e os vales da vida para ela não são trechos ou caminhos, viram destinos. Olha, querido, as nossas histórias aqui são diferentes umas das outras. A história de você que está em casa é diferente do seu vizinho, do seu familiar, do seu amigo, das pessoas da sua igreja. Mas, irmãos, todos nós sabemos que a gente não pode parar no vale. Que se a gente parar no vale da lágrima, a gente não vai sair dali nunca mais. Que se nós pararmos no vale do infortúnio, a gente nunca mais sai. Que se você ficar chorando por causa do seu fracasso profissional, fracasso moral, fracasso espiritual, fracasso afetivo, nunca mais você sai desse vale. Você sabe disso. Mas o Senhor, nessa noite, Ele está nos desafiando a que, ainda que os vales sejam passagem obrigatória em nossa trajetória de vida, eles são apenas caminho e não destino. Amém? Querido, só se vence o vale de Baca, ou o vale do sofrimento, ou o vale de lágrima, aquele que está movido pela fé, que está com a sua confiança em Deus. Porque não é o vale das impossibilidades humanas. Ali a inteligência não vai adiantar. A influência não vai adiantar. O conhecimento não vai resolver. É o lugar das impossibilidades humanas. Tudo que vier de nós não vai nos ajudar a sair. Mas quando nesse vale, nós começamos a nos mover pela fé, numa confiança total no Senhor, sabendo que é Ele quem vai prover, quem vai abrir o caminho, quem vai nos sustentar e quem vai nos dar livramento, nós saímos daquela situação. Você crê? Amém? Sabe, irmãos, há um outro entendimento muito importante para que você possa transformar a realidade do vale da sua vida. O vale de Baca, querido, se para alguns ele é destino, para outros ele é apenas passagem. É só uma fase, é só uma experiência, é só uma história de vitória para ser contada. E por quê? Porque a força e a dependência dessa pessoa é totalmente do Senhor. Ele sabe que não está sozinho. Ele sabe que ainda que as circunstâncias criem impossibilidades, ele também sabe que o Senhor está cercando a sua vida e que no meio da aridez e da dor e do sofrimento deste vale, o Senhor trará provisão, o Senhor trará ajuda, socorro e livramento. Aleluia! Ah, Deus é poderoso, irmãos. Por isso, no versículo 5 desse Salmo 84 diz: como são felizes os que de ti recebem força, os que decidem percorrer os teus caminhos quando passarem pelo vale do choro. Olha, o vale do choro está ali, o vale de Baca está ali, o vale do infortúnio, o vale do isolamento, o vale do sofrimento, o vale da perda, o vale da tristeza, o vale da desilusão está ali. Eu vou ter que passar por ele. Mas felizes é aquele que, passando pelo vale de Baca, o vale do choro ou o vale de lágrima, recebem força do Senhor e decidem: eu não vou ficar nesse vale não, eu vou ficar nesse vale não,
Tá aí, é obrigatório, vou passar, tá vendo? Não é o mundo de Alice. É obrigatório, vai passar. Mas a minha força virá do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia, queridos! Sabe, o terreno é pedregoso, é árido, é difícil encontrar saída, provisão. Mas nós precisamos entender que apesar do Vale de Baca ser um lugar árido e difícil, o Senhor, Ele trará intervenção de bênçãos e milagres sobre a nossa vida. Não é isso que diz todo o versículo 5? Bem-aventurado o homem cuja força está em ti e cujo coração se encontra os caminhos aplanados? Amém? Sabe, queridos, o Senhor, nós criamos um caminho difícil. O caminho de Deus é perfeito. O caminho de Deus é torto? Não. O caminho de Deus é perfeito. Esse negócio que Deus escreve certos por linha tortas, está tudo errado. Deus escreve certo no caminho certo. Caminho torto, Deus conserta para escrever. Põe isso na tua cabeça. Porque se você acreditar que Deus escreve certo por linha torta, você não sai da condição que está. Não. Deus, ó irmão, Deus ele vai escrevendo, ó, tá tudo torto aqui, mas não. Aqui diz que o caminho tem que ser aplanado. Você já foi numa área onde está se abrindo bairro novo, está fazendo ruas, e chegam aquelas máquinas grandes, onde tem muita ondulação, passa aquela máquina, vai aplanando tudo, vai deixando tudo certinho? Deus tira lixo, tira monturo, tira pedregulho, tira erva daninha, tudo que não presta na sua vida é caminho que Deus tem que aplanar. Ele aplana, queridos, nossos caminhos para trazer a sua bênção. Pastora, o que é um caminho aplanado pelo Senhor? Caminhos aplanados falam-nos de uma vida cheia de fé, onde Deus está trabalhando em nossas vidas. Por isso que muitas pessoas não saem dos vales. Querido, nós temos o mesmo Deus. Deus não tem filhos escolhidos. Deus não acha que o Jonatas é melhor do que a Rebeca. Jesus morreu por todos. Todos nós fomos encerrados em pecados, mas também a multiforme graça de Deus atingiu a todos nós. Todos nós temos direito à vida eterna. Se vamos entrar no céu é outra coisa, mas todos nós temos direito. Está tudo conquistado por Jesus. Mas por que alguns não saem dos vales? Porque não deixa Deus trabalhar. Quando Deus vem com as máquinas pesadas e Deus olha, e Ele fala, eu tenho que pegar o caminho dessa pessoa, e eu preciso deixar isso reto. Quantas vezes nós lemos isso na palavra de Deus? Tanto os salmistas como os profetas pedindo ao Senhor para fazer caminho reto para os seus pés. Como você vai andar num caminho que é torto, querido? Como? Por isso aqui o salmista está dizendo, bem-aventurado o homem cuja força está em ti, cujo coração se encontra os caminhos aplanados. A força vem do Senhor para passar pelos vales, mas deixa Ele trabalhar na tua vida,
deixa ele aplanar tudo, deixa ele tirar monturo, deixa ele tirar lixo, deixa ele tirar pedra que só tem sido tropeço na tua vida. Sabe, irmãos, caminhos aplanados são caminhos de vida cheia de fé, vida de alguém que está com a sua esperança viva em um Deus vivo e permite que cada dificuldade, cada adversidade que está encontrando se transforme numa oportunidade, onde Deus te dá graça para você vencer e você avançar. O versículo 7 do Salmo 84 diz: eles continuarão a se fortalecer e cada um deles se apresentará diante de Deus em Sião. O povo tinha que passar por esse vale todas as vezes que queriam ir adorar ao Senhor no templo. Era um lugar muito difícil, mas eles se fortaleciam em Deus e tudo valia a pena, por uma única razão, porque eles iam se apresentar na presença de Deus. Um dia você vai se apresentar na presença de Deus. Um dia você se apresentará na presença de Deus. Valerá a pena suportar o dia mau, valerá a pena ser fiel ao Senhor quando todos te abandonaram, valerá a pena da sua boca ter palavras de louvor e adoração ao Senhor quando tantos à sua volta já desistiram de servir a Deus. Valerá a pena, porque naquele dia você vai se encontrar perante a face do seu Deus. O desafio do Senhor para você hoje é: este vale que está na sua vida é uma passagem, não é um destino. É uma passagem. E para você vencer e atravessar esse vale em segurança, e ter esse prazer, essa glória de se apresentar diante do teu Deus, você precisará confiar totalmente nele. Você precisará colocar nele toda a sua dependência. Você deve crer que durante essa trajetória, dentro desse vale, o Senhor tem sereno na hora certa para trazer sobre você. O Senhor tem provisão, resposta e refúgio certo para trazer na sua vida. E você vai passar, você vai atravessar. Eu quero que você coloque uma das mãos no seu coração e declare comigo: ainda que eu esteja passando por um vale difícil, vou atravessar, vou vencer, porque o Senhor me fortalece, e ainda terei como vitória apresentar-me na presença do Senhor. Aleluia! Deus é poderoso. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia! Nessa outra versão diz assim: eles vão indo de força em força, cada um deles em Sião, para apresentar-se perante o seu Deus. Amém? É de força em força, é de glória em glória. Você crê que Deus pode mudar essa realidade? Então deixa Ele mudar você primeiro. O Senhor quer mudar. Olha, queridos, alguns aqui têm passado uma semana difícil. E até alguns aqui, no dia de hoje, sem saber sobre a mensagem. Porque às vezes a gente posta lá o tema, mas você não sabe o conteúdo. Alguns aqui têm falado isso com o Senhor.
Deus, está difícil. Eu estou me esforçando, eu estou tentando, mas parece que as minhas forças estão se esvaindo. O Senhor, nessa noite, está dizendo para você, é de força em força, de glória em glória. Você não vai desistir. Esse vale que você está passando é uma passagem, não é o seu destino. Ainda que você veja alguns peregrinos parando, até fazendo acampamento, morando, fazendo do vale da lágrima, do vale da solidão, do vale do problema, a sua morada, isso não é para você. O Senhor tem de glória em glória, de força em força, para que você continue e se apresente na presença dEle. Amém. Eu quero orar por você que está aqui, eu quero orar por você que está em casa. Feche os seus olhos, aí onde você está, na sua casa, você aqui na igreja. Eu quero orar por você, nesse momento. Em nome do Senhor Jesus, Pai, em nome de Jesus. Cada pessoa que está aqui na tua casa, cada pessoa que está aqui na igreja, cada pessoa que de alguma maneira, Senhor, está ouvindo essa palavra ou ouvirá essa palavra, em nome de Jesus, seja qual for o vale da história da tua vida, a palavra do Senhor para você é de glória em glória, de força em força, e você vai se apresentar na minha presença. Nessa noite o Senhor remove pedras, o Senhor conserta o caminho, Rabassurianderemas, Rabassurianderemanchori, canta Rabassuriremas. Este vale não é para sempre, aí não é o teu lugar, não é a tua habitação, não é o teu destino, é só uma passagem. E você vai avançar, você vai caminhar, de glória em glória, de força em força que Ele vai te dar. Mas você precisava entender que é um caminho que não é a tua morada. E nessa noite Ele muda a tua mente. Ele muda a tua mente. Ele muda esse pensamento errado, esse pensamento fechado, contrário, sem entendimento das coisas de Deus. Coloque a mão na sua cabeça. Nesse momento eu quero ungir as tuas mãos. O Espírito Santo unge as tuas mãos. Em nome de Jesus, põe a mão na sua cabeça. Mente transformada, mentalidade mudada para entender as coisas de Deus, em nome do Senhor Jesus. E todo aquele que seja em casa, que seja aqui na igreja, cujo inimigo tem lançado dardos inflamados, setas malignas, harabás, ele tem te acorrentado, ele tem pegado os teus pés e enrolado com cordas, ele tem atingido você com setas, com dardos inflamados, porque ele sabe o quanto você está fraco, como você está cansado da caminhada. Há uma palavra de libertação para você nessa noite. O Senhor sabe que você não está conseguindo. Por isso, em nome de Jesus, eu dou uma voz de comando. Todo espírito que não confessa a Cristo, todo dardo inflamado do maligno, toda seta perniciosa, toda cova que foi aberta, todo laço que foi dado para amarrar as pernas, em nome de Jesus, recebe nesse momento libertação. Todo espírito que está oculto, escondido, enganando,
Em nome de Jesus, eu te dou uma voz de comando. Você vai sair agora, se manifestar onde estiver, e vai soltar a vida dessa pessoa. Em o nome do Senhor Jesus. Do alto da cabeça, da sua cabeça até a planta do pé, é fogo de Deus. É fogo de libertação, fogo que queima toda hoste maligna. Fogo que queima por dentro, que queima por fora. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus.